Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui no nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje é um estudo de caso assim que, cara, vamos lá. Patrícia Poeta da Globo, daquela emissora empática, inclusiva, né? Cheia de diversidade e tudo mais. Progressista, né? Simplesmente chegou para este homem, que é pai da menina Vitória, que foi assassinada cruelmente e que ainda está, né, rolando, mas tem novas informações e tudo mais, não vem ao caso agora, não é o nosso foco. Ela simplesmente conta para este rapaz, para este homem enlutado, detalhes da morte, ou melhor dizendo, do assassinato de sua filha ao vivo. Eu, quando vi isso no X, eu vi só um trecho. Falei, bom, será que pode ser um recorte? Bom, pesquisei. Todas as notícias indicavam que não. Todas as notícias, inclusive, estavam contra Patrícia Poeta. Porém, eu achei um vídeo um pouco maior. Eu quero mostrar para vocês duas coisas. Vamos lá. Primeiro, eu quero mostrar para vocês o vídeo para que vocês reflitam de modo mais sério sobre a nossa relação hoje com as redes sociais, com esse indiferentismo absurdo que nós vivemos. E mais, eu quero explicar um pouco, como é característico do canal, como que isso se dá. Alguns conceitos que vão iluminar a inteligência de vocês, para que vocês não vejam isso, simplesmente se choquem e levem a vida adiante. Não, vocês olhem isso e reflitam sobre a vida de vocês, sobre a vida de todos e sobre o estado em que esta sociedade se encontra. Beleza? Bom, então eu achei um vídeo um pouco mais completo, eu vou passá-lo e... Bom, tomara que o YouTube não encrespe, né? Afinal de contas tem sempre o receio de ser considerado conteúdo autoral e tal. Mas vejam então o que Patrícia Poeta protagonizou no programa dela. Agora vem cá, acabei de receber a notícia aqui, seu Carlos, que a Polícia Civil disse agora há pouco ter esclarecido o assassinato da sua filha. Foi um crime passional. Segundo a polícia, o assassino é um homem chamado Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória. O Daniel teria contado com dois amigos que o ajudaram a matar, a transportar o corpo da Vitória. E de acordo aí, então, com a apuração do repórter Bruno Tavares, os três homens estão escondidos numa área de mata em Cajamar, aqui na Grande São Paulo. As buscas pelos três suspeitos já começaram e a gente, então, vai acompanhar os desdobramentos. O senhor estava sabendo disso, seu Carlos? Acabei de receber essa informação aqui, enquanto conversava com o senhor. Não, eu não sabia de nada disso. Você conhece algum Daniel? Não conheço ninguém desse nome. Não conheceu o Daniel nenhum, Ô, então? Patrícia, será que dava pra... Pode falar, seu Não. Carlos. Será que dava pra você repetir pra mim qual foi o motivo? Seria crime passional. Esse Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha, pelo que eu entendi. Daniel, que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória. Ou seja, é um crime passional, em outras palavras. E o Daniel, este Daniel que o senhor disse que não conhece, teria então contado com a ajuda de dois amigos para, infelizmente, matar e transportar o corpo da Vitória. Essas são as informações que chegaram para a gente nesse momento. Diz que eles estão escondidos numa área de mata de Cajamar, aqui na Grande São Paulo, e as buscas pelos três suspeitos já começaram. A gente vai seguir acompanhando aqui. Viu, seu Carlos? Tá, obrigado. Acabamos de receber aqui, enquanto eu conversava... Bom, beleza, né? Esta é a atitude dela, beleza? Deixa eu pular aqui, só porque eu realmente tenho receio de cortarem. Agora vejam como ela encerra. Entrevista. Qualquer novidade, eu chamo vocês aí, tá, Matheus? Seu Carlos, receba um forte abraço, Combinado. viu? Meu daqui, meus profundos sentimentos pelo que aconteceu com a sua filha, tamanha crueldade, brutalidade, e a gente vai aqui cobrar para que essas pessoas sejam presas e punidas pelo que... Ops, perdão, desliguei, né? Enfim. Como sempre, de modo respeitoso, me deixem saber qual é a opinião de vocês nos comentários, tá? De modo respeitoso, me deixem saber a opinião de vocês. Bom, vamos lá. Pra mim, isso é de uma insensibilidade e desumanidade inacreditáveis. E vamos lá, por quê? Porque isso, primeiro, isso não é, assim, vamos lá, isso não é a primeira vez que acontece e não será a última que acontece na televisão. E também, vejam, o que acontece nas redes sociais em si. As pessoas, se bem que assim, no caso dela, até, né, você vê que ela tá diante do homem enlutado, né? Ela tem as informações, ela tem a capacidade de decidir não fazer isso, de refletir sobre, poxa, peraí, será que o melhor momento é eu falar agora, né? Pra gerar audiência e tudo mais? Se eu não me engano, teve até aquele Bate que fez a mesma coisa, né? Numa situação semelhante. Então, ou seja, a TV, os repórteres, assim, é indiscutível o quão insensíveis eles são. Eles chegam para uma pessoa enlutada e o que você está sentindo, né?
Ah, mas como foi para você receber a notícia? Então, ou seja, eles exploram porque estudar a audiência. Só que vejam, vamos lá, né? O primeiro aspecto que eu gostaria pelo que eu vi, a coisa ganhou uma repercussão tão grande que até parece que a Patrícia Poeta foi lá, bloqueou os comentários e tal, né? E é muito provável até que eles venham se desculpar, né? Vamos lá, primeira coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, tá? Toda e qualquer desculpa, nesse sentido, estava fazendo apenas o meu trabalho, estava seguindo ordens, certo? Ou é assim que a televisão funciona. E coisas nesse sentido, que são coisas assim, muito prováveis de acontecer, tá? Ou até um sentimentalismo barato. Porque, vejam, como eu já falei aqui em diversos estudos de caso, por isso que, se você não é inscrito no canal, se inscreva agora, curta o vídeo para você não perder nada de gratuito que eu posto aqui. E vou até elencar aqui alguns para vocês assistirem depois deste vídeo. Vejam, vivemos a época dos discursos. Por que é a época dos discursos? Porque você vê que ela tem uma atitude cruel, desumana, trazendo dados para o homem que não tem tempo e nem condições de processar o que ele está ouvindo, ao vivo, numa situação totalmente desconfortável para ele, beleza? Claramente é uma pessoa simples. E vejam, este é um aspecto que a TV ela explora muito, né? Infelizmente ela pega pessoas simples e muitas vezes as ridiculariza, pois infelizmente acaba que uma pessoa talvez mais simples não tenha condições de impor os limites devidos, né, para aquela situação em si. Beleza? Ou até talvez não tenha a consciência, não consiga de algum modo tomar a melhor decisão em relação a isso. Pois, por exemplo, né, ser entrevistado por uma televisão, num tipo de caso, esse talvez não seja a melhor medida, né? Mas vejam, ponto é, nós não sabemos como de fato isso acontece e mais, as emissoras elas não se importam em fazer isso. E as pessoas também não se importam em assistir, né? Eu fico até realmente pensando, por que raios esses programas têm audiência? Eu não consigo entender. O que Band News não? Como é que chama? Cidade Alerta, essas porcarias todas. Eu não sei como que essa merda tem audiência. Eu não sei por quê. Mas beleza, voltando. Então o que acontece? Quando eles então utilizam ou dão esta cartada, aliás, perdão, eu estava falando da questão do diferenciação do discurso e das atitudes, né? Então ela vai lá, tem um ato cruel. E no final, ela vai lá e fala assim, não, contem com a gente, não se sinta culpado, né? A culpa não é sua, ela fala mais pra frente, a culpa não é sua, faremos justiça, vamos pra cima, e papapá, né? E vejam, ela mostrou alguma preocupação com ele antes de dar todas essas informações chocantes pra ele? Não. Mas depois é sempre aquela lambeção. Cara, isso assim, na Globo, é uma das coisas mais insuportáveis, porque todas as vezes que eu, infelizmente, tenho que assistir essa porcaria, sei lá, tô na casa de alguém, né? E aí tá lá passando alguma bosta de programa da Globo, né? Me perdoe falar até desse linguajar, porque é um absurdo isso aí, né? E tá passando essas porcarias, é sempre essa lambeção, eles se sentem iluminados, pessoas simpáticas, né, legais e tal. Mas os atos deles são totalmente diferentes. Ah, então é tudo progressista, tudo aí um trai a esposa, outro sacaneia outro. Assim, é uma palhaçada, entendeu? E aí vejam, qual que é o ponto aqui? O ponto é, caso essa cartada seja dada, não se confundam. Não se confundam. Ah, estava apenas cumprindo ordens, estava apenas seguindo a diretriz da emissora, ou coisas desse sentido, não se confundam. Você está diante de uma pessoa que não tem valor. E esse é, inclusive, o grande ponto que eu quero focar nesse estudo de caso. Você está diante de uma pessoa que não tem valores. Porque percebam o seguinte, vamos lá. Quando nós estamos vendo alguém, tá, que age assim, ou que, para dizer o mínimo, se confunde de modo muito fácil em relação às coisas, como por exemplo, vejam, qual que é o ponto? O ponto é, a TV precisa estar diante, né? Ou, melhor, precisa estar à frente. Então precisa ser a primeira a dar notícia, o furo, essas coisas. E aí quando não, é claro, eles não fazem aquela conta emocional. Eles só fazem a conta do, opa, tá dando audiência, né? Como aquela cena desprezível do Faro, Rodrigo Faro, perguntando, enquanto chorava a morte do Gugu, como estava a audiência. Então, o que eu gostaria que vocês entendessem é o seguinte. Hoje, infelizmente, quando eu falo, por exemplo, num estudo de caso recente, que as pessoas hoje estão escravas do prazer e do dinheiro, quando eu denuncio para vocês aqui, diversas vezes, a romantização, seja da criminalidade, seja da prostituição, seja da putaria, seja do OnlyFans, seja qualquer coisa nesse sentido, o que nós estamos tentando mostrar para vocês? Que não é possível, tá? Que eu seja uma pessoa que possa fazer o que quiser e ao mesmo tempo seja uma pessoa virtuosa. Quando, num dos últimos estudos de caso, mostramos aqui pra vocês, por exemplo, o caso do pessoal da Globo que tava falando lá, culpa cristã, coisa chata, não sei o que lá. Pô, é masturbador, vibrador minha filha,
Não, a sociedade avança, né? Essa coisa de casamento, essa coisa de... né? Sendo que estavam falando isso, até me escapou ali na hora, num programa chamado Surubão. O que acontece? Entenda uma coisa, quando uma pessoa vive deste modo, não é possível que ela consiga ser virtuosa nos outros lugares. Porque, vejam, é uma pessoa que ela simplesmente responde às suas demandas mais egoístas e pessoais. Que é exatamente o que essa emissora fez agora. E o que essa apresentadora fez, o que o diretor fez e papapá. Por quê? Porque a audiência está acima de qualquer outra coisa. Sendo assim, é normal que eu fale ali, né? Sendo esta diretriz, é normal que eu fale ali as novas informações para este homem. Vocês entendem uma coisa? Vocês entendem isso, aliás? Então percebam, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É impossível, tá? É impossível que uma pessoa que se dedique apenas aos seus prazeres mais mundanos, tá? Que esta pessoa seja uma pessoa que tenha valores sólidos e que na hora H tome uma decisão virtuosa. É praticamente impossível, vamos colocar assim, porque a liberdade humana sempre nos surpreende positivamente ou negativamente. Não é? Então vejam, dito isso, o que acontece? Talvez vocês pensem assim, por isso a sociedade está desse jeito, por causa de programas assim e papapá, não é? Mas notem, isso não é causa do problema. Isso é um efeito. É um efeito. Então, ou seja, a imoralidade que nós vimos agora, porque assim, vejam, entenda uma coisa, tá? Ser ilegal é uma coisa. Por exemplo, eu não sei se isso enquadra numa ilegalidade. Eu acredito que não. Porém, isto não torna esta questão moral. Isto é óbvio, né? Mas, em uma sociedade positivista e secularizada, que até já quero plugar na coisa mais importante que eu quero falar aqui do vídeo para vocês, vejam, as pessoas não conseguem pensar nestes termos. Beleza? Então, percebam. Ó, eu não quero entrar no caso, porque, de fato, para mim, né, não é, além de não ser o aspecto do estudo de caso, vejam, a crueldade ela não se justifica de nenhum outro modo. Então, não, parece que... Aí, eu vi hoje, né, quando eu entrei no X, pessoas falando, não, mas parece que tem novas informações, ela fazia apologia ao crime, o caramba, a menininha lá e tal. Cara, vejam, essa molecada hoje, que infelizmente se enfia nessa coisa, eu vejo sim essa molecada como vítima das circunstâncias dos nossos tempos. Então vamos lá, ela vai na escola e não aprende merda nenhuma. Ela tá enfiada num cenário onde só se fala de putaria, de crime. Ela ouve só artistas que falam de putaria, de crime, ou de traição, ou de qualquer merda nesse sentido. Como é que ela vai pensar diferente? Por isso que este é um projeto muito importante para mim. Por isso que eu convido você a se inscrever. Por isso que eu criei a comunidade, né? Para que eu, de fato, consiga trazer escolhas para essas pessoas. Para que elas assistam e falem, puta, dá para pensar diferente. Então não era só isso. O mundo não é só putaria. O mundo não é só isso, né? Agora, infelizmente, muitas vezes essa molecada, não sei se é o caso dela, não é o ponto aqui, tá? Mas assim, as pessoas, fazia apologia e tal. Todo mundo sabe que é errado. Será? Patrícia Poeta não sabe que é errado fazer isso que ela tá fazendo? Os iluminados da Globo, né? Não sabem. Mas eles são muito legais, né? Poxa, eles vão passar uma propaganda falando de diversidade, de inclusão, né? Ou, no final, poxa, ela falou que tá do lado dele. Né? Bom, então o que acontece? O problema é que, quando nós olhamos isso, nós falamos, então por isso que a coisa tá assim. Não. A sociedade está doente, por isso essas coisas acontecem. Primeiro, porque tem audiência. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Geralmente, essas pessoas públicas, tá? Elas acabam pensando assim, bom, eu vou fazer de tudo pela audiência, beleza. Então, a primeira coisa que elas sabem é que alguém vai assistir. E provavelmente muitas pessoas vão assistir porque as pessoas gostam de assistir essas coisas. Vide que até hoje existem Cidade Alerta da vida, essas coisas assim, bate, essas porcarias todas. Agora, qual que é o outro ponto? O ponto é, ela sabe que está inserida em um meio onde fazer isso não constrange. Vocês entenderam? Ou seja, ela vai lá que nem, por exemplo, poxa, imagine, né? Tudo bem que, sei lá, né? O que aconteceu, o que passou na cabeça desse ser... bizarro, né? Que foi o Rodrigo Faro falando aquela vez do tá dando audiência em relação ao caso do Gugu. Mas perceba, se ele pergunta isso para aquela pessoa, ele sabe que ele está em um meio onde as pessoas vão achar normal essa pergunta. Vocês entenderam? É claro que depois, assim como o caso da Patrícia Poeta, ela vaza, porque hoje as redes sociais criam isso. Né? Então tem o lado benéfico das redes sociais que mostram também a opinião pública não está totalmente a favor e não acha certo tudo isso, por mais que muitas pessoas que critiquem ainda assistam.
né? Mas percebam o seguinte, se não houvesse esta, digamos assim, essa possibilidade, né? Talvez aquilo tivesse só passado batido. Não tivesse viralizado, ninguém tivesse comentado, as pessoas na sua casa tivessem só, nossa, que absurdo, né? Não tivessem ganhado a devida dimensão. Vocês entenderam? Então o que acontece aqui? Assim como, vejam, as pessoas que comentam de forma absolutamente cruel nas redes sociais, elas acreditam que não serão constrangidas. Por que geralmente você vê uma grande crueldade nas redes sociais, mas não vê no contato social ali mais íntimo? Porque elas sabem que as pessoas vão se assustar com aquele comentário. Ela tem receio de um certo constrangimento. Eis que, quando então a pessoa está na rede social escondida, né, talvez com uma fotinha diferente, um nome diferente, ela não pode ser encontrada, ela vai lá e destila o seu ódio, destila o seu veneno e tudo mais. Beleza? Então este fator é muito importante. Ou seja, isso só é possível dentro de uma sociedade onde não há constrangimento para esse tipo de ato. Vocês estão entendendo? E aí entra o grande ponto do caso, do estudo de caso que eu estou querendo colocar aqui para vocês. Assim como eu já falei em outros estudos de caso, onde eu vou deixar de referenciados aqui para vocês assistirem após este, né? É só você clicar nos cards, vão aparecer todos aqui, né? Onde eu falo do woke, da romantização da criminalidade, da prostituição e tudo mais, que vai corroendo, vai tirando a capacidade de vocês terem chaves de pensamento em relação à realidade, tá? Que é um grande falseamento da nossa sociedade, que é o seguinte: as pessoas dizem assim, né? Essas pessoas que geralmente quem não tem valor sólido é quem faz isso, é quem fala isso. Que é o seguinte, é só fazer o bem. É só você fazer coisas boas, né? Você vê que, por exemplo, muitas das pessoas justificam, não ter religião, não acreditar em Deus e coisas nesse sentido, com este argumento. É só fazer o bem, é só, né? E papapá. Beleza. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que as pessoas acreditam que elas são tão iluminadas, e mais, que o bem é uma coisa que fica pairando no ar. E é muito simples, é só eu agarrar o bem. Certo? Como se, por exemplo, né? Quando eu tivesse um dilema na minha vida, como este, devo ou não falar? Porque, percebam, ninguém falou pela Patrícia Poeta. Ela tomou a decisão. Ela pode depois falar que, enfim, qualquer coisa. Mas me impressionaram não interessa. Ela tem liberdade, ela foi lá e tomou a decisão de falar, de compartilhar. E repetir. E explorar. Depois assistam de novo. Tá? Ponto é, neste momento, como que ela não identificou o bem? Porque qualquer pessoa sã, tendo em vista, inclusive, a própria repercussão dos pares dela, onde as notícias também estão em sensibilidade e coisas assim, né? Vejam, ela, obviamente, né? Não conseguiu identificar o bem naquela posição. E depois as pessoas chocadas, e muitas vezes até as pessoas, muito mais, assim, pela repercussão, vão lá e falam, nossa, realmente, ela pesou a mão, ela errou. Qual que é o ponto aqui? Claro, é lógico que todo mundo é passível de erro. Beleza? Mas o que eu estou dizendo aqui para vocês? Um discurso secularizado, beleza? E um discurso esvaziado de moralidade, positivista, onde apenas o que só é ruim se é fora da lei, né? Só é mal se a lei diz que é mal, né? Não existe mais nenhuma outra instância a qual eu possa, de algum modo, consultar. O que acontece? A gente vê essas barbaridades todas. Uma imoralidade absurda, como até apontamos no carnaval, pessoas lá vestidas de demônio, pessoas, né, e com um rei decapitado na mão, e coisas assim, beleza? E, quando não, essas pessoas falam exatamente isso que eu tô falando aqui pra vocês. É só fazer o bem, pô. É só fazer o bem. Eu lembro quando, conversando com alguém, né, uma pessoa que foi religiosa, deixou de ser, e aí ela falou assim, eu acho que eu abandonei, porque pra mim é só fazer o bem. Aí quando não, o que o cara falou? Aí eu falei assim, mas como assim? Como você sabe o que é o bem? Ele, por exemplo, aí sabe o que ele começou a falar? Ele começou a falar tudo que a esquerda fala. Ele não apontou nenhuma atitude que ele toma. Ele começou a falar os chavões. E um dos mais absurdos, né? Que é em relação... eu acho que a mulher, se quiser, tem que... Enfim, cara, não vou entrar nessa área, não. Agora não, né? Ponto é, as pessoas... Vejam, o que acontece? O bem, ele não é uma noção claríssima, que você simplesmente bate o olho como o sol. Né? Se você bater o olho, você vai falar, pô, é o sol, né? E você vai ter acesso àquela luz, tá? Por mais que de algum modo, simbolicamente, a gente até identifique desse modo, né? Mas assim, percebam o seguinte, não é tão claro assim pra nós. Exige um esforço e existe toda uma solidez
no tecido social, na nossa composição, no sentido da nossa compreensão das coisas, para que aquilo se solidifique. Você vê por que uma criança, por exemplo, ela titubeia tanto, hesita tanto, né, para tomar algumas decisões, porque ela está toda hora olhando para o pai para ver se ela está sendo reprovada ou aprovada, para que ela vá entendendo o que é o certo e o errado. Então, quando você vê hoje os adultos totalmente despreparados, é uma coisa espantosa. E é lógico que a gente vai ver como efeito exatamente isso. Então, o que acontece? Esses dois aspectos fundamentais, os valores esvaziados, moralidade esvaziada, e um ponto fundamental, o bem pairando no ar, que é muito de uma ideia positivista e secularizada. E o que é isso? É uma coisa que eu vou explorar muito no treinamento Filosofia e Cosmovisão, lá da comunidade Filosofia e Cosmovisão. O link está na descrição caso você não conheça, tá? Mas assim, resumindo, o que acontece? O processo de secularização é tirar toda e qualquer transcendência. Por isso que até você vê, por que há essa ojeriza e esta raiva tão grande das pessoas perante o catolicismo, perante o cristianismo? Porque é assustador que uma pessoa simplesmente responda a um ser que é o bem onipotente, beleza? Enfim, onibenevolente, se eu não me engano, né? Tá me vindo essa frase, tomara que eu não esteja cometendo um erro na palavra, mas se eu não me engano é onipotente, onisciente, onibenevolente, né? E aí, o que acontece? Quando, então, uma pessoa diz no meu ponto assim, ó, vai lá, fala os detalhes da morte da filha dele. São esses. Ela pega e fala assim, não, porra, isso não é legal. Isso não é certo. Porque ela não responde a ele. E aí ela está disposta a ser demitida, né, a ser ostracizada ali naquele grupinho de merda que geralmente essas pessoas fazem parte. Então, ou seja, por isso que, vejam, todo regime totalitário, toda ideologia, ela quer, primeira coisa, eliminar qualquer instância superior que não seja ela própria. Vocês entenderam? Então, ou seja, na verdade, agora me escapou quem é o filósofo que fala, né, algo nesse sentido, que como pode existir um Deus e eu não ser ele? Se eu não me engano é Nietzsche. Posso estar enganado, mas eu acho que é Nietzsche que fala algo nesse sentido. Né? Como que pode existir um Deus e eu não ser ele? Este é o pensamento de hoje. Por isso que as pessoas não acreditam em Deus. Porque elas querem ser deuses. Beleza? E aí você vê que quando, por exemplo, nós olhamos ali para o Gênesis, né, onde o Adão vai lá e come o fruto da árvore proibida, né, sobre o bem e o mal, percebam, não é pelo conhecimento do bem e do mal, necessariamente. Mas enfim, essa é uma outra conversa, né? Mas é por quê? Porque você se torna determinado. O que é isso o ponto, né? As pessoas querem ser determinadoras do bem e do mal. Então assim, o bem e o mal é o que eu acho que é. Então se eu acho que eu devo dar um vibrador para minha filha de 12 anos, se eu acho que eu devo viver na putaria, no surubão, se eu acho que eu devo beijar uma mulher na frente da minha esposa, não interessa. Eu não respondo a mais nada, eu respondo a minha vontade. Que é outra corrente que também simplesmente esvaziou a nossa mentalidade, que é o voluntarismo. E que isso está lá no finzinho da Idade Média. Onde, se eu não me engano, Guilherme de Ockham, que coloca a ideia de que as coisas são certas pela vontade de Deus e não pela inteligência. Então, se Deus determinar que 2 mais 2 é igual a 5, será. Vocês não têm ideia do quanto isso vai corroendo toda a visão até chegar hoje e a gente vê, por exemplo, a MC Pipoquinha, depois de ter enfiado 3.000 pau de borracha tacado em todo mundo e não sei o que lá, falar que é Deus que deu tudo aquilo para ela. Porque as pessoas hoje não tratam Deus como uma noção a qual eu vou me aproximando e através da religião. Então, Deus é o seguinte, Deus é um ser poderoso que se identifica com a minha vontade. Beleza? Tanto que você pode ver, a maioria das pessoas que falam assim, eu não acredito mais em Deus, é porque elas acreditam que algo na vida delas aconteceu contra a vontade delas, tá? E Deus não fez nada. Então, Deus não existe. É tipo isso. Então, ou seja, na verdade, o que a gente vê? Diversos deuses espalhados no mundo. Tanto que vivemos um momento onde querem determinar o que é verdade. Bom, Deus, mais uma vez, querendo assumir o papel de Deus. Então, percebam que, assim, só para amarrar, né, para não ficar tão jogado as coisas, eu vou, primeiro, explorar com mais profundidade tudo isso que eu falei lá na comunidade, acessem para vocês conhecerem, e se inscrevam no canal para vocês não perderem nenhuma novidade que vai rolar aqui né, no nosso canal, gratuitamente aqui, né? Mas vejam, ponto primeiro, isso que nós vemos é um efeito da sociedade doentia, não causa. Não achem, assim, a Globo, ela é a causa de tudo isso.
É claro que assim, chega um momento que a coisa se mistura, a gente já não sabe onde começou. Mas a Globo, ela é muito mais um efeito de uma sociedade doentia do que causa. Beleza? E a gente pode falar disso mais pra frente. Outro aspecto. As pessoas não têm mais hoje valores sólidos. Por quê? Porque elas não têm nenhuma noção de moralidade. Elas simplesmente fizeram com que moralidade se unisse à noção de legalidade. E caso não seja ilegal, não é imoral. Elas não sabem mais fazer essa diferenciação. Por isso elas não mais buscam valores. Elas só pensam assim, estou indo contra alguma lei? Não, então foda-se. Me perdoe a fala, mas basicamente é isso. Tá? E aí, é claro, isto está atrelado a justamente um processo de secularização, onde eu absolutizo as realidades temporais puta, fugiu a palavra, mas enfim, contra, né, a realidade transcendente. Ou seja, eu não respondo a uma instância superior, eu respondo à minha vontade. E, por exemplo, se a minha vontade é não perder meu empreguinho, se a minha vontade é me manter naquele grupinho, é ser aprovado, eu vou lá e me submeto. E não tô nem aí. Não tá errado, porque não é ilegal. Então vocês entenderam o caldo de bosta no qual nós estamos enfiados? E aí é lógico, né? Vejam, uma sociedade mal educada, e não mal educada no sentido de etiqueta social, mal educada de malformação mesmo. As pessoas não conseguem nem pensar sobre isso. Por isso que elas ficam soltando esses chavões. Por isso que você vai ver que as pessoas hoje são viciadas em compartilhar frasezinhas no Instagram que não significam nada. Ame-se a si mesmo. Aí você vai perguntar, mas o que você quer dizer com isso? Ah, é que eu preciso cuidar mais de mim, ter autocuidado, papapá, não sei o que lá. E as pessoas aplaudem, né? Você lembra do próprio protagonista, se eu não me engano, nesse programa aí, com outra apresentadora, mas da Kéfera, também humilhando um rapaz ali, que foi questionado pela própria. Esse cara tá lá. É mansplaining, interrupting. Ela não, assim, tipo, ela fica soltando um monte de merda, entendeu? Esse é o ponto. Por quê? Porque geralmente, né, aliás, infelizmente, nós estamos numa sociedade imbecilizada no sentido de não termos mais recursos interiores, a gente não tem educação, a gente não sabe pensar sobre as coisas. E aí a gente fica caindo nesses chavões. Vocês entenderam? E aí quando até um rapaz que tá lá tentando falar mais do que ele tá vendo, ele infelizmente é sufocado por toda aquela estrutura. Como este rapaz que fica desorientado, mas ele fica desorientado muito, não só pelas informações, mas pela toda a estrutura de constrangimento que é montada em cima dele. Vocês entenderam? E não há constrangimento das pessoas que estão fazendo isso. Porque elas não acham que isso vai acontecer. Por quê? Porque elas já estão numa sociedade assim. Não existe mais aquela ideia de eu fazer uma merda e achar que uma pessoa vai ficar contra mim. Por quê? Porque provavelmente a pessoa vai validar porque ela também quer viver desse jeito. Então, ou seja, por isso que a secularização é uma das maiores culpadas, digamos assim. Claro, a secularização é uma ideia, né? Então é lógico que a gente tem que pensar sempre sobre pessoas. Mas isso aqui eu vou ter que explicar dentro da comunidade. Mas eu quero traçar o processo histórico junto com vocês lá. Mas basicamente é isso. Então, como eu não respondo a instância superior nenhuma, eu respondo ao básico, então parece que tudo é meio que tá tudo bem fazer, entendeu? Ah, é minha opinião, é sua opinião, não sei o que lá. Esse é o ponto. Não tem nada que julgue aquilo que está sendo feito. E você perceba então que é óbvio que quando nós tentamos então comparar épocas, não é a ideia de romantizar uma época em detrimento de outra, tá? Mas sim você compreender que o pano da sociedade de uma época, que por exemplo, tinha a noção de Deus, tinha a noção de uma instância superior, né? Acaba agindo de modo obviamente mais moral do que a de hoje, que simplesmente xinga, esculhamba, debocha de qualquer coisa que seja superior à própria vontade. Bom, enfim, poderia aqui ficar horas falando sobre isso, eu até gosto de falar, vocês sabem, né? Senão eu não estaria fazendo isso, nem trabalhando com isso. Mas assim, a gente vai precisar de tempo para explorar de modo aprofundado e histórico cada uma dessas coisas. Mas já faço 2 convites rapidamente. Primeiro, se inscreva no canal para você não perder nada gratuito que eu posto aqui. Segunda coisa, tem o link da nossa comunidade, depois vocês dão uma olhada ali para vocês conhecerem ainda mais o nosso trabalho. Mas vocês assinantes que acabaram de entrar aí no nosso lançamento da comunidade, acessem o módulo de Filosofia e Cosmovisão para vocês acessarem as aulas que nós vamos liberar sobre justamente essa temática, né? E também já assistam a aula que foi liberada no módulo de Ética Filosófica, onde eu explico justamente esta questão da experiência moral. E vocês vão entender com muito mais profundidade o quão absurdo é isso que nós acabamos de ver. Beleza? Me deixe saber nos comentários as opiniões de vocês, de modo respeitoso, e vejo vocês na comunidade e nos próximos vídeos aqui do canal. Grande abraço e até mais.